Irmãos, abra sua Bíblia, Salmo 46. Salmo 46, a partir do versículo 1. Salmo 46. Os irmãos que estão aí na tua casa, acompanhem aí. Salmo 46, versículo 1. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor e que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Meu Deus, fala conosco, Pai, de uma forma poderosa, gloriosa nessa noite. Quebra, meu Pai, todos os grilhões, todas as barreiras, meu Deus, na força do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, podeis assentar. Amém. Olha bem, nós vamos falar nessa noite sobre o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista aqui, irmãos, ele demonstra a sua fé inabalável em Deus. Como ele demonstra Deus como seu refúgio nos períodos de tribulações. O salmista aqui, ele exalta a presença de Deus no momento de prova. Ele exalta a presença de Deus no momento de tribulação. No momento difícil que ele estava enfrentando, ele estava exaltando aqui a presença de Deus. E o salmista começa a narrar, e ele começa a dizer: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia, bem presente nas tribulações. O salmista está dizendo aqui, irmãos, que no momento de dificuldade, no momento onde ele é perseguido, no momento de tribulação, ele corre para Deus. Quer dizer, ele se refugia em Deus. Ele diz aqui, olha, ele acha em Deus a sua proteção. É como se você estivesse correndo perigo. E você sabe que você está correndo perigo. Você tem um discernimento que você está correndo um perigo. O que você faz, irmão? Você corre para um abrigo. Você se esconde num abrigo. Você corre porque tem um perigo te rondando. O salmista diz assim, olha, quando o perigo, quando a tribulação, quando a prova, ela vem contra mim, eu me refugio em Deus, eu corro para Deus, eu corro para a presença de Deus, eu encontro em Deus o meu abrigo, eu encontro em Deus
a minha proteção. Que nós possamos aprender isso nesta noite. No momento de tribulação, no momento de prova, no momento de dificuldade, não é momento para correr de Deus. Não é momento para afastar de Deus. Mas é momento para se refugiar em Deus. É momento para fazer como o salmista, correr para Deus, se refugiar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, que Deus é a sua fortaleza. O que o salmista está ensinando, irmãos? Fortaleza. Ele diz assim, na hora do perigo, na hora da dor, na hora da tribulação, quando eu corro para Deus, Deus, Ele faz de mim uma fortaleza. Deus, Ele faz da onde eu estou uma fortaleza. Deus, Ele me protege. E quando o mal, Ele vem contra a minha vida, contra o mal, Ele vem contra a minha casa, quando o mal, Ele vem contra nós para nos destruir, eu agora não estou sozinho, eu agora não estou em fraqueza, agora eu sou uma fortaleza, porque eu me refugiei em Deus. Agora eu sou uma fortaleza, porque eu me escondi em Deus. Então eu sou agora uma fortaleza. Aí ele diz ainda, o Senhor, ele diz assim, o Senhor é o socorro bem presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na tribulação. Então o salmista está dizendo aqui que o seu socorro é Deus. Deus é um socorro, irmãos, presente, comprovado, confiável. Deus, Ele não erra, Deus, Ele não falta, Deus, Ele não falha. Deus, Ele não fala com você aqui, filho, eu vou te proteger, filho, eu vou te abençoar, filho, eu vou te honrar. E na hora que você precisa e você corre para Ele, Ele não faz nada, não. O salmista diz assim, o Senhor é o nosso socorro bem presente, bem confiável, comprovado. O salmista está dizendo, Deus, Ele é o mesmo que foi socorro no passado. O Deus que é o socorro da minha vida, é o Deus que foi socorro no passado. Ele é socorro no presente e Ele é socorro no futuro. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo hoje, ontem. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. A sua glória não muda, o seu poder não muda. O Deus que foi presente na vida dos hebreus, o Deus que foi presente na vida de Moisés, quando Moisés e os hebreus estavam cercados em tribulações, quando Moisés e os hebreus estavam cercados sem saída, quando tudo parecia que não tinha jeito mais, que eles iam morrer, que eles iam ser destruídos, Deus foi presente com eles. Deus havia dito para Moisés, Moisés, eu vou me transformar naquilo que você precisar, eu vou me transformar naquilo que você necessitar. Quando você clamar o meu nome, eu estarei contigo. Agora eles estavam lá cercados, e Moisés clama a Deus, e a Bíblia diz que Deus manifesta naquele lugar, e Deus abençoa Moisés. Deus abre o mar vermelho, Deus cria um caminho novo para eles passar. Deus faz chover pão do céu. Deus, ele tira água do meio da pedra onde não tinha possibilidade nenhuma. Deus, ele transforma a água amarga em água doce. E Deus faz milagres extraordinários na vida daquele povo, milagres marcantes na vida daquele povo. O salmista aqui está falando desse Deus.
O salmista aqui está falando para mim, está falando para você, meu irmão. O salmista está falando para a gente nesta noite. O salmista está falando para a nação brasileira nesta noite. O salmista está falando para quem conhece a palavra nesta noite. Deus é um Deus presente. O Deus que estava com Moisés. O Deus que livrou Moisés. O Deus que livrou os hebreus. O Deus que abriu a janela do céu. O Deus que se fez presente na vida deles. É o mesmo Deus que está presente hoje na minha vida. É o mesmo Deus que está presente hoje na tua vida. É o mesmo Deus que Ele se faz presente, o poder dele é o mesmo, a glória dele é a mesma, o mesmo Deus. Então, o milagre é possível na minha vida, o milagre é possível na tua vida, o resultado é possível na minha vida e na sua vida, porque Deus não mudou. Deus não mudou. Ele é o nosso socorro presente. Quanto está entendendo, irmão? Ele não é só o Deus lá do passado. Ele não é só o Deus que visitou Moisés. Ele não é só o Deus que visitou os hebreus. Ele não é só o Deus que andou com eles. Ele não é só o Deus que fez milagre extraordinário, como a palavra está dizendo. Ele é o Deus que pode fazer o milagre que eu preciso hoje. Ele é o Deus que pode fazer o milagre que você precisa hoje. Ele é o Deus que é a resposta para a nação brasileira. Ele é o Deus que é a resposta para a nossa família. Ele é o Deus que pode colocar na tua vida, nas tuas mãos, o milagre que você precisa hoje. Então, socorro presente. No versículo 2, o salmista diz: por isso não temeremos. Por isso não temeremos. Ele diz: por isso não tenha medo. Não tenha medo da tribulação. Não tenha medo da prova. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo das dificuldades. Ainda que a terra seja abalada, não tenha medo. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes se afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Ele diz: não tenha medo. Ainda que a terra seja abalada, ainda que os oceanos caiam, ainda que os montes, eles tremam, caiam nos oceanos, ainda pareça que não tenha possibilidade nenhuma, o salmista diz: não tenha medo, não tenha receio. Continua crendo no Deus que é presente, continua crendo no Deus que tem palavra, continua crendo no Deus que é todo poderoso. Ele não vai te abandonar. Quero dizer para você nessa noite: Deus não vai te abandonar. Deus não vai abandonar os seus filhos. Então ele está dizendo: no momento mais apertado, difícil, não tenha medo. Aí ele diz assim: quando tudo parece que não houver possibilidade nenhuma, quando os montes se derreterem, quando o mar vier com toda a fúria, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, o salmista diz aqui: há um rio, aleluia, há um rio que as águas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Ele diz: ainda que a terra se abala, ainda que os montes estremeçam, ainda que os mares venham com toda a fúria contra a nossa vida, ele diz: olha, não tenha medo, porque há um rio. No meio de toda essa fúria, no meio de todo esse deserto, no meio de toda essa provação, no meio de todo esse momento difícil, vai fluir um rio do trono de Deus para a tua vida. Está entendendo, irmão? No meio desse momento difícil, do ambiente furioso, há um rio que vem do trono de Deus.
Há um rio que vai fluir do trono da glória. Há um rio. A terra pode se abalar, os montes podem estremecer, os mares podem se enfurecer. Toda a terra, meu irmão, pode todo mundo achar que não tem possibilidade nenhuma, mas o salmista está dizendo assim: lá no trono de Deus, lá na glória de Deus, ninguém toca, ninguém mexe, o trono de Deus permanecerá o mesmo, a glória de Deus permanecerá a mesma, Deus permanecerá o mesmo, e lá do trono dele, a terra está sendo abalada aqui, a fúria, as dificuldades, mas lá do trono da glória, lá do trono onde ninguém mexe, lá do trono onde ninguém pode tocar, vai fluir um rio de águas vivas, um rio de águas vivas, e a glória de Deus, ela vai vir no meio dessas águas, e de lá vai vir o resultado que eu preciso, vai vir o resultado que você precisa, vai vir um milagre que eu preciso, vai vir um milagre que você necessita. No meio de toda a tribulação, vai fluir um rio de águas, irmãos, que vai trazer a provisão que eu preciso, a provisão que você precisa, que vai produzir vida em nós, que vai produzir o milagre que nós necessitamos, que vai produzir o milagre que nós precisamos. Aí a palavra diz, lá no meio dessas águas, verso 5, Deus está no meio dela e não será abalada, Deus a ajudará desde o amanhecer. Vai fluir um rio de águas vivas. Eu declaro em nome de Jesus, sobre toda essa prova que o Brasil está passando, sobre todo esse momento que nós estamos passando, meu irmão, vai fluir um rio de água viva em direção à nossa vida, vai fluir um rio de água viva em direção à nossa casa, vai fluir um rio de água viva, e no meio deste rio, a glória de Deus, ela virá sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levantará a sua voz e a terra dissolve. Neste dia, neste momento, Deus levantará a sua voz. E quando Deus ele levantar a sua voz, meu irmão, não tem guerra que vai continuar. Não tem dificuldade que vai continuar. Quando Deus levanta a sua voz, tudo muda. Quando Deus levanta a sua voz, tudo se transforma. Todo mundo pode dizer para você que não tem possibilidade nenhuma. Mas se você crê em Deus, se você crê no Deus que é presente, Ele vai manifestar. E quando Ele abrir a boca, quando Ele declarar, tudo vai se acalmar. Tudo vai mudar. O Senhor dos exércitos, o salmista diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos está no nosso meio, o Deus vivo, o Deus que está acima de todas as coisas, Ele é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, e destrói os carros de fogo. No meio dessas águas vivas, a glória de Deus ela vai vir, Ele vai manifestar, e Ele vai destruir toda a guerra, Ele vai destruir o inimigo, toda a estratégia maligna, toda a estratégia de Satanás, toda a estratégia dos demônios contra a tua vida, contra a tua família e contra a tua casa. A mídia pode dizer que não há possibilidade, irmãos. Os incrédulos podem dizer que não há possibilidade. Mas se você está aqui nessa noite crendo que Deus é o seu refúgio, você está correndo para se refugiar em Deus. Você crê que Deus ele te faz uma fortaleza. Ele vai vir no meio das águas vivas. E Ele vai, quebrar toda a estratégia do inimigo. E Ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui, irmão? Lá no meio da guerra e da luta, Ele vem no meio das águas, Ele pula
no meio da nossa guerra, no meio da nossa batalha, na frente daquele que crê, daquele que acredita, ele olha para o inimigo e ele diz assim: aquietai-vos, olha, inimigos, pare, aquieta-te. Quer dizer, ó, Deus está aqui me protegendo, Ele está te protegendo, Ele está dizendo para o inimigo: aquiete, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Deus da vida dele, eu sou o Deus da vida dela, eu sou o Deus que é o refúgio dele, eu sou o Deus que é a fortaleza dele. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Então Deus, Ele vai dizer para o inimigo: eu sou o Deus dele. Eu sou o Deus, ele não está sozinho na guerra não, não está sozinho na batalha não. Qual guerra que você vai perder se Deus estiver na frente? Qual batalha que você vai perder se Deus estiver na frente? Se Deus estiver na tua frente, irmão, você nunca vai perder uma guerra, você nunca vai perder uma batalha. Deus vai te honrar. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Deus tem uma vitória tremenda para a tua vida. Eu quero dizer para você que está na tua casa, não se desanime, meu irmão, não abaixe a cabeça, não se coloque como derrotado, mas faz como o salmista, corre para Deus, corre para a presença de Deus, se refugia em Deus, porque Deus vai fazer de você uma fortaleza, onde inimigo nenhum terá poder ou terá força, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Amém, irmãos?